Olá, que bom é poder estar com você nesse momento, em mais uma oportunidade para refletirmos um pouco mais sobre essa nova série que estamos a tratar. Hoje estamos caminhando para o terceiro capítulo da nova série, essa série que trata das 7 cartas de amor, revelações de um noivo. Hoje vamos tratar a respeito da segunda carta e eu quero convidar você a essa reflexão, a reflexão da segunda carta de um noivo, a sua noiva, a igreja de Esmirna. Então, logo após o teaser, nós estaremos juntos. Caminhando pelo livro de Apocalipse, a relação de Jesus com sua igreja é a mesma relação de um noivo com sua noiva. O noivo aqui amando a sua noiva e através dessas cartas tentando exortá-las, admoestar, encorajar, fazer com que a noiva permaneça nos caminhos e permaneça de pé e firme, aguardando o noivo. Nessa carta e nessa reflexão de hoje, nós vamos ver claramente como Cristo ama a sua igreja, como o objetivo da escrita dessa carta é revelar a profunda compaixão que Cristo sente pelo seu povo, que o noivo sente pela sua noiva, e que também que nós devemos permanecer fiel ao Senhor, ainda que soframos, ainda que estivermos passando por aflições, perseguições, como consequência desse amor. Como foi apresentado no domingo passado, na reflexão e exposição da primeira carta, que foi a igreja de Éfeso, houve uma definição que a maioria das cartas são estruturadas basicamente da seguinte forma: uma apresentação, o noivo se apresenta como todo aquele que tem o poder, como aquele que detém o controle de tudo, o poder sobre a sua igreja, o poder sobre a morte, sobre o universo. Ele afirma o conhecimento do que está acontecendo, ou seja, o noivo tem todo o conhecimento absoluto sobre a sua igreja e o que se passa nela, o que ela está sofrendo, o que está acontecendo. Ele faz um elogio, o noivo destaca, incentiva alguns aspectos positivos da sua noiva, ele faz uma denúncia também. Jesus não fecha os seus olhos, o noivo não fecha os seus olhos para o que está acontecendo e as práticas que podem destruir a sua noiva. Ele faz também um convite ao arrependimento e ele faz, além do mais, uma promessa. Pois aqueles que permanecem leais, firmes e fiéis ao noivo vão partilhar com ele uma aliança eterna. A carta de amor de hoje, como eu já disse, é endereçada à igreja de Esmirna. E ela vai se diferir um pouco desse formato. Ela vai ter um formato um pouco diferente. E o texto que nós vamos ler hoje e abordar está em Apocalipse 2, do versículo 8 ao versículo 11. Nós vamos ver que logo nele Jesus se apresenta como sendo aquele que é o primeiro e o último. Aquele que esteve morto, mas hoje tornou a viver. E é difícil imaginar muitos de nós o fato de sofrermos pelo amor de Jesus. E é basicamente isso que ele vai tratar nessa carta. Contudo, nós vamos ter a certeza também de que, se estivermos dispostos a sofrer, nós vamos saber a maravilha que é. Pois se o noivo já sofreu tudo isso, que já padeceu, que já sobreveio à morte, venceu e hoje está vivo, sendo o primeiro e o último, e nós, no meio disso, nós estamos um convite para viver as nossas aflições com a certeza da vitória em Cristo. O texto diz o seguinte: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas
Diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Antes de prosseguirmos para a nossa reflexão, eu quero trazer aqui alguns apontamentos e algumas breves informações sobre esta cidade, sobre a cidade de Esmirna, que vão contribuir para o que nós vamos tratar adiante. Das cartas destinadas à igreja em Apocalipse, nós encontramos duas que não recebem palavra de desaprovação a respeito delas. Uma é Esmirna, a outra é Filadélfia. Por isso que eu disse que essa carta ela teria um formato um pouco diferente das demais. Esmirna, assim como Éfeso, era uma grande cidade, sim. E concorria também com Éfeso o título de ser chamada a principal cidade da Ásia ou a metrópole. Ela se aproximava de Éfeso no que tange ao volume do comércio, às suas exportações, até porque ela detinha um grande porto. E ainda nos nossos dias, ela continua sendo uma grande cidade, e a única das 7 que atualmente ainda é próspera. Esmirna, como o nome significa, mirra. A palavra é usada 3 vezes até nos evangelhos. E nós podemos ver que esse nome descreve bem a igreja que é perseguida até a morte, que é embalsamada em perfumes prévios de seu sofrimento. E assim é a igreja de Esmirna. Foi a igreja de mirra, a igreja amargurada. Entretanto, é ela que é agradável, é ela que é preciosa ao Senhor. Esmirna também é famosa por ser a terra natal de um dos escritores mais famosos do mundo, Homero. E também é lar de Policarpo, um dos bispos de Esmirna. A cidade de Esmirna, ela mantinha também uma forte relação com Roma, e ela se orgulhava muito disso. Ela também é chamada de Glória da Ásia, por ser desenvolvida, abrigar belos templos, um grande porto. E esse estreito alinhamento com Roma, essa fidelidade a Roma, essa adoração ao imperador, poderia custar algo. Mas, ao mesmo tempo, ela também possuía uma comunidade judaica extremamente hostil e que tornava muito difícil um cristão morar ali. Quero destacar também um ponto que vai ser interessante logo adiante, que a deusa Cibele, que é um dos deuses que compunham o panteão de deuses de Esmirna, era estampado no rosto das moedas, juntamente com uma coroa que representava o formato dos muros que cercavam as construções edificadas no Monte Pagos. E eu quero que você guarde essas duas informações. Essa fidelidade a Roma e também essa coroa, essa simbologia da coroa que representava esses muros que o cercavam. A carta já inicia-se com uma apresentação do noivo. Ele diz: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Logo, o noivo se apresentando, ele mostra-se um dos seus maiores atributos, a eternidade. Ele é o primeiro e o último. Ele quer demonstrar para sua noiva, para os cristãos que ali se encontram, e ali se encontravam, sendo que sofriam perseguições diante daquela sociedade, diante do contexto que eles estavam inseridos, e com isso corriam risco de vida a todo tempo. O noivo, afirmando o seu conhecimento absoluto sobre a sua igreja, sobre a sua noiva, tudo o que se passa nela, e neste sentido, o que era primeiro devido fazer era fortalecer a consciência dela, a consciência deles e a nossa consciência da vida eterna. Assim, nós temos uma noiva que aguarda o seu noivo. Esmirna aguarda o seu noivo e se mantém de pé, pois ela sabe que o seu noivo conhece tudo e todos. E aqui começa Jesus elogiando a igreja de Esmirna da seguinte maneira. Acompanhe comigo no versículo 9. Diz:
Esmirna, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Até aí. Jesus começa elogiando dessa maneira. Conheça a tua tribulação. Jesus inicia mencionando a tribulação. O fato dele mencionar isso é justamente porque aquela igreja passava por isso. Ela estava sofrendo isso de uma forma iminente. E o fato de ele mencionar isso é justamente porque aquela igreja, o Senhor conhece as suas obras e sabe como ela é fiel e que de modo especial, aquela tribulação, ela só faz com que ela se aproxime mais de Jesus. Existem pelo menos duas coisas na Bíblia quando se menciona as dificuldades. A primeira é relacionada com o pecado, isso é, a tentação. A segunda é relacionada com as lutas de cada dia, que isso é, a provação. Quem tenta é o diabo, mas quem prova é Deus. E essa provação, para quem vencer, haverá recompensas. Bem-aventurado, como diz Tiago 1,12. Quem suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. A palavra grega para a tribulação é tilpsis, que é forte, perdoe o meu grego, que não é um dos melhores, mas e que significa pressionado, espremido. E aqui se volta uma pergunta para mim e para você, assim como para aquela igreja, assim como para aquela noiva, assim como nós, como noiva. Nós estamos nos sentindo pressionados. Por vezes nós nos sentimos exprimidos. A vida tem feito isso comigo, com você. Mas como eu posso resistir a isso? Como essa igreja resistiu a isso? E aqui o encorajamento que o noivo traz à sua noiva é maravilhoso. Ele escreve que aquele que esteve morto tornou a viver. A decisiva verdade é que eles precisavam, e que eu preciso compreender, que Cristo morreu e ressuscitou, que eu posso estar certo, assim como eles tinham a certeza de que se eles morrerem também serão ressuscitados dentre os mortos. A segunda parte do versículo 9, que vai tratar daquela, a tua pobreza, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Fala também sobre as dificuldades que essa igreja também está passando pela parte financeira. Porque há sim uma relação existente que a tribulação gerou a pobreza. Aquela igreja passou por momentos tão trabalhosos que isso refletiu na sua parte financeira. Aqui Jesus diz conhecer a tribulação e a pobreza da igreja de Esmirna. Talvez eles tenham se recusado a participar de cerimônias religiosas, das corporações de ofícios da época, e assim, por conta disso, tenham sofrido economicamente. Certamente há um contraste aqui entre a igreja de Esmirna e a igreja de Laodiceia. Cumpre-se aqui, portanto, o que um provérbio diz: aos olhos de Deus existem homens ricos que são pobres e homens pobres que são ricos. Assim como o sábio Salomão também declara em Provérbios 13:7, a quem se faça rico. O pastor de Laodiceia se apresentava assim, como ainda vamos ver, não tendo coisa nenhuma. E há também a quem se faça pobre, como o pastor de Esmirna, que tendo grande riqueza, mas a sua riqueza não está aqui. A sua riqueza não é tocada pelas mãos humanas, mas elas são tesouros que estão acumulados no céu. Os crentes de Esmirna eram pobres, mas não porque não trabalhassem, mas não porque eles deixavam de fazer algo para o seu sustento, mas que devido às perseguições que sofriam, suas propriedades, seus bens eram confiscados, eles eram presos. E todavia, o que o texto está descaradamente declarando é que, apesar disso tudo, o seu noivo diz: Esmirna, você é rica. E aí perguntamos, mas rica em quê? Eu pergunto, eles eram ricos de que maneira? Certamente nas riquezas espirituais. Eles eram de fato ricos nas obras da fé, na oração, no amor não fingido. Os tesouros que eles ajuntavam não eram terrenos. E a sua pobreza aparente é totalmente suprida pelas riquezas do noivo. Porque assim como uma noiva que aguarda o seu noivo, esse menino se mantém de pé, pois ela conhece o noivo, que conhece tudo e todos, e o noivo que oferece a sua vida eterna com o eterno. Contra você, porém, tenho isto:
Isso é uma frase que aparece em outras cartas, como uma forma de denúncia. Mas nesta carta nós não vemos essa declaração. Essa frase não se apresenta. E não há nenhuma denúncia explícita, como eu disse anteriormente, pois essa carta apresenta um modelo distinto. O que eu vejo aqui nos versículos 10 e 11. E o finalzinho do 9 é uma exortação também utilizada para dar ânimo. Em primeiro momento, ouvindo essa palavra, você pode pensar que o noivo está repreendendo a igreja. Mas, na verdade, é algo utilizado para dar encorajamento. No versículo 10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. No período do Novo Testamento, a perseguição geralmente vinha dos pagãos, das autoridades romanas, mas em Esmirna ela também aconteceu a partir de alguns da comunidade judaica, a qual foi por isso que ela é chamada, no versículo 9, no final, de sinagoga de Satanás. Essas são duras palavras. São palavras semelhantes às que Jesus usou em João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, o qual jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. A rejeição de Jesus e a rejeição do noivo enquanto Messias e Senhor aponta para o fato que tais pessoas que seguem um falso Senhor, Satanás, e Satanás sempre estará por trás da rejeição ao único e o verdadeiro Senhor, que é Jesus Cristo. A oposição do grande inimigo de Deus e dos homens, conforme é mencionado nesse registro que João faz, nessa carta à igreja, nessa carta à noiva, é que a igreja que isso jamais cessou. Contudo, apesar dessa oposição e dessa perseguição, apesar das prisões que sobreviriam a alguns, a exortação e o encorajamento é: não temas. Ou seja, continue permanecendo e perseverando firme. Que tudo está ao controle do noivo, está tudo ao controle de Deus. Deus cuidaria para que elas não sofressem acima do que pudessem suportar. Além do mais, os 10 dias, eles são limitados. Apesar que a igreja de Esmirna sofreu por mais do que 10 dias, por anos, mas é limitado. E isso é um contraste à recompensa eterna que eles receberão e que eles receberam. Se fossem fiéis, se eles permanecessem firmes até a morte. E aqui eu destaco para a menção anterior que fiz, da fidelidade que a cidade de Esmirna tinha a Roma e para a coroa que é representado na estrutura de seus muros. O noivo usa essas figuras realizando alusão aqui que eles conheciam. Que se eles fossem fiéis ao Senhor, assim como aquela cidade que mostrava sua fidelidade, se orgulhava disso, da sua fidelidade a Roma, eles receberiam uma recompensa muito maior do que aquela coroa em forma de muro que o protegiam. Eles receberiam a coroa da vida. Essa coroa da vida, ela remete à eternidade, mostrando que a principal recompensa não vem dessa terra, não vem do que podemos ajuntar aqui, mas ela vem de uma era vindoura. É do que nós ajuntamos para o que é eterno. Nós podemos encontrar o convite também nas seguintes palavras de Jesus. No versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aqui nós recebemos um convite, a igreja de Esmirna recebe um convite e uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça. Eu não sei se você reparou, mas o principal ânimo que Jesus está oferecendo a essa igreja que tanto está sofrendo é justamente a realidade da eternidade de paz que eles vão ter. Mesmo se esses fiéis de Esmirna tivessem de sofrer a morte física por Cristo. Mesmo que se eles tivessem de padecer porque amaram ao seu Senhor, amaram ao noivo, por causa dele, eles nunca seriam feridos pela segunda morte. Isto é, a morte espiritual. Sabe que cada um de nós também, assim como Esmirna, nós temos um privilégio muito grande e maior de poder desfrutar um dia a eternidade. A eternidade juntamente com o que é eterno, com o noivo, com Jesus. E nada vai se comparar. Isso nada vai ser comparado ao que nós padecemos aqui. O que padecemos aqui
não é nada perto do que vamos estar com Jesus na eternidade. Os prazeres desta terra não são nada perto do prazer maior que é estar com Jesus. O que eu trago dessa reflexão para a nossa vida prática é certamente essa... É o que o Espírito diz: aqueles que têm ouvidos ouçam. Nós devemos estar com o nosso ouvido atento, nossos ouvidos abertos, com os nossos corações dispostos a receber o que o noivo está nos dizendo. O que o noivo diz: confia em mim. O que você padecer, você está padecendo por mim. É um convite, com a certeza maior de que a vitória já está garantida nele, pois ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que esteve morto e hoje vive. O que o Senhor nos oferece é o que ele é, a própria vida. O vencedor sendo aquele que permanece leal a Jesus, aquele que foi salvo por ele, está ali, dividindo as trincheiras do sofrimento com seus irmãos, com cada noiva, com cada igreja, mas assim, perseverando até o fim, receberemos a coroa da vida. E esta carta fala a todos nós e nos exorta a permanecermos firmes e que não teremos que temer o que nós temos ainda a sofrer, porque Deus também nos chama a isso e nos chama a ser fiel até a morte. Que possamos compreender o custo e o custo envolvido e pedir ao Senhor que nos ajude. A nossa oração e a minha oração com você é que o Senhor nos ajude a permanecer firme por Ele. Que a igreja de Esmirna e os cristãos sejam exemplos que nos ajudem a romper a nossa complacência e as nossas concessões, de modo que possamos buscar a coroa da vida e a eternidade com o eterno, em vez do conforto e da aceitação deste mundo. Então eu convido você a uma oração esta manhã. Eu convido você a entregar seu coração a confiança, entregar o seu coração a permanecer fiel ao noivo e saber que Ele, que é o eterno, tem a nos oferecer a vida eterna com Ele. Bondoso Deus, eu sou-te grato pela reflexão e pela Tua palavra, Senhor. Porque assim como a igreja de Esmirna, nós somos igrejas e somos Tua noiva, Pai. Essas palavras, Senhor, trazem encorajamento para a nossa jornada, Senhor. Essa palavra traz encorajamento ao nosso coração para que possamos permanecer firmes em Ti, Senhor. Que cada um de nós, cada um dos meus irmãos que ouvem essa palavra, eles possam se sentir encorajados, eles possam se sentir com seus corações com ânimo para continuar a jornada, confiantes em Ti, sabendo que, Pai, a eternidade tocou a terra quando Tu desceste, Senhor. Quando Tu viertes aqui, padeceu, morreu em morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. E essa ressurreição trouxe vida, Pai, para mim e para os meus irmãos em Ti, Senhor. E nós somos Te gratos por isso. Ser conosco, Pai, até o fim. Amém. Desejo a você um bom domingo, que Deus te abençoe e abençoe a sua família.